Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Continuando nas nossas festividades do Outubro Rosa, vocês podem ver que o nosso cenário está todo rosa. Isso é para lembrar as mulheres aqui da nossa cidade. Você que está nos assistindo agora, de 40 a 69 anos, como já foi dito semana passada, procure o Instituto de Prevenção, Ivete Sangalo, o prédio da Avon, o prédio da escadaria, como você quiser chamar. Agende a sua mamografia, o telefone está passando aí no vídeo. Você tem que se cuidar, tem que se prevenir, porque essa é a nossa grande arma. Continuando nessas comemorações, hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de contar um pouquinho da história da dona Creuza de Moraes Sauri. Ela é enfermeira do Departamento de Prevenção, mas além de tudo, ela foi uma das fundadoras, junto com o Dr. Edmundo e com o Dr. Paulo, do Departamento de Prevenção. Ela é a famosa enfermeira da bicicletinha. A dona, toda vez que a gente fala da bicicleta, que percorreu os bairros carentes aqui de Barretos, os bairros mais afastados, quem estava na bicicleta, quem estava dirigindo a bicicleta era a dona Creuza. Ela passou de uma bicicleta lá atrás para praticamente 9 carretas, pouco mais de 18, 19 anos. Mas tudo isso você vai descobrir aqui hoje no nosso programa. Tudo bem, dona Creuza? Bom dia, doutor. Bom dia, ouvinte. Tudo bem? Bom, dona Creuza, conta pra gente lá atrás como a senhora começou aqui no hospital e nem tinha prevenção ainda, né? Exatamente. Eu comecei no hospital em 94. Eu fui uma funcionária que foi contratada para trabalhar na UTI, onde eu trabalhei por 60 dias. Por motivo de horário, eu estava deixando o hospital quando eu fui convidada pelo Dr. Edmundo para estar trabalhando no projeto de prevenção. Projeto esse que eu não conhecia. Aliás, eu acho que nem ele mesmo. Era mais a cabeça dele. E a gente começou a trabalhar junto. No início, começamos a estudar. Então, quando ele chamou a senhora, falou: dona Creuza, vamos ali procurar para fazer prevenção. Não sabia nem o que era isso. Não, é mais ou menos isso. No momento, ele precisava de um perfil. Ele traçou o perfil da enfermeira para trabalhar no projeto dele. E, graças a Deus, eu enquadrei nesse perfil. E foi assim que a gente começou. Então, a gente estudamos a média de uns 6 meses para depois colocar em campo o que a gente pretendia fazer. E começamos dessa maneira e chegamos como ele chegou para a senhora, dona Creuza, falou assim: bom, a senhora vai pegar uma bicicletinha com essa mesa. Como é que foi a história da mesa, a criação da mesa portátil lá atrás? Início, nós programamos o que nós vamos colocar lá fora. Tá, determinamos, nós vamos colocar isso e isso. O que nós vamos precisar de cobertura lá fora? Um centro comunitário, a gente buscou ajuda na igreja. Iniciamos, na primeira semana a gente percebeu que eu precisava de alguma maneira, de alguma coisa mais rápida para me locomover. Foi onde pensamos na bicicleta. Pensamos nessa bicicleta. Começamos a ter a dificuldade das mulheres virem até o centro comunitário para fazer os exames. Então a senhora pegava a bicicleta. Bom, primeiro o exame que foi eleito para ser utilizado na comunidade, lá distante do hospital na época, foi o exame do Papa Nicolau. O exame do Papa Nicolau. Mas quando tinha alguma queixa de mama, eu já entrava em contato com o hospital, tinha alguém responsável para estar recebendo essa informação, e essa mulher já era conduzida ao hospital. Bom, então o começo da prevenção nasceu assim: a senhora ia de casa em casa, exatamente, né, e encaminhava essa mulher para o centro comunitário do bairro. Exatamente. Fazia uma entrevista, sentava, oferecia o trabalho para ela, fazia uma entrevista e determinava um horário para ela ir no centro comunitário. Na medida que foi dificultando a ida dessa mulher no centro comunitário, ou seja, o número de entrevista era satisfatório, porém o número de coleta insatisfatório. Né? A gente começou a pensar no que podia fazer para melhorar essa coleta. Foi onde pensamos na bicicleta e uma mesa ginecológica. E nesse começo, né, a senhora imagina, em 94, você em casa agora está começando a falar um pouquinho mais de prevenção e tudo mais. Imagine em 1994, né, há quase 20 anos atrás, 19 anos atrás mais precisamente. Como a senhora batia na casa da pessoa e falava: vim aqui fazer um exame. O que a pessoa achava? Que era brincadeira? O hospital está vindo aqui? Que hospital era esse? O hospital já era conhecido aqui na cidade? Não era tão conhecido e todo mundo admirava do hospital estar colocando uma funcionária lá na sua porta para estar oferecendo o exame de prevenção. Então eles começavam a achar que a gente estava indo atrás de ganhar algum dinheiro, alguma vantagem. Primeiro eles queriam saber qual a vantagem que o hospital estava levando nisso. Daí era a minha função, explicar que a vantagem era totalmente da mulher.
Uma A vez que ela vantagem era a quiser- vida dela. Exatamente, uma vez que ela quisesse ouvir, entender um pouquinho da prevenção e realizar o exame. Então, Isso. toda a vantagem era dela. E a senhora, além dessa entrevista, explicava um pouquinho da prevenção, o que tinha que fazer, o que tinha que deixar de fazer. A mamografia não era tão difundida ainda naquela época, né? Não era, exatamente. Quando tinha alguma queixa de mama, a gente já, de imediato, eu já nem entrava muito em detalhe. Eu estava preparada para o Papa Nicolau. Mamografia, tinha um médico aqui que já recebia essas mulheres. E aí depois a senhora viu que, como a senhora falou, o número de entrevistas estava bom, né? As pessoas aceitavam, só que na hora do vamos ver, de ir até o centro comunitário, tinha 1001 motivos para elas não ir. Dona Cleusa, só um minutinho, a nossa telespectadora não está enxergando uma coisa parecida com hoje em dia, né? A senhora consegue ver isso, Dona Cleusa? Imagina, lá atrás, em 1994, a Dona Cleusa pegava a bicicletinha de casa em casa, fazendo essa convocação, a hora de chegar até o centro comunitário no bairro, não era longe, não ia. É a mesma situação que a gente lembra sempre aqui no programa, nas rádios e tudo mais. O hospital está aqui, nós temos um instituto de prevenção aqui e a mulher de Barretos não vem. Mulheres, vocês levaram um puxão de orelha semana passada da doutora Ana Paula, agora da dona Cleusa. Então vocês têm que vir ao hospital para fazer o exame. Lá atrás tinha essa dificuldade e ainda temos hoje. Exatamente, a realidade é a mesma, né? Só muda um pouco. 19 anos depois, ainda temos essa dificuldade. Ainda temos essa dificuldade. Hoje a gente tem aí um departamento maravilhoso, as mulheres têm conforto para aguardar até que realize seu exame e tem dificuldade. A gente tem dificuldade que elas venham fazer o exame. Mas nós somos insistentes, nós vamos continuar aqui insistindo para que você venha, a sua esposa venha e toda a família, toda a mulher de 40 a 69 anos venha fazer uma mamografia e também na idade do exame do Papa Nicolau também vem aqui. São de 25 a 69 anos ou então as mulheres que já iniciaram, menor de 25 anos, já iniciaram atividade sexual. Lembrando que menor de 18 tem que vir acompanhado de um responsável. Mas vamos voltar, dona Cleusa. A senhora batendo de porta em porta, falou assim, preciso levar o exame até essa mulher. Aí começou a pensar numa mesa ginecológica. Eu sentei com o doutor Edmundo e falei, doutor Edmundo, a gente precisa de criar alguma estratégia para que nós tiramos essas dificuldades que essas mulheres têm para fazer o exame. Daí nós começamos a pensar e entrou um outro médico a pensar com ele e de repente desenvolver essa mesa. Que a senhora vai contar para a gente já. No nosso próximo bloco, a dona Cleusa vai contar como surgiu a primeira unidade móvel do Hospital de Câncer de Barretos, que é uma bicicleta acompanhada de uma mesa portátil de coleta de exame Papa Nicolau. Você já percebeu, estamos todos rosas aqui no nosso estúdio hoje, para lembrar você que é o mês de outubro, e no mês de outubro você tem que ter uma lembrança um pouquinho maior de fazer o exame de mamografia. Mulheres de 40 a 69 anos, basta ligar aqui no hospital, agendar seu exame, vem fazer o exame de mamografia, aproveita e já vem, faz o exame de Papa Nicolau também, e especialmente no mês de outubro você vai ter oficina de beleza, unha, cabelo, degustação de alimentos saudáveis e mais uma infinidade de opções em comemoração a esse mês que nós olhamos muito para a saúde da mulher, para a saúde das mamas, através da mamografia, porque essa é a nossa grande arma. Acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Lá também está o Outubro Rosa na aba Prevenção, é só clicar lá que você vai ver. Você vai ficar agora com o quadro Aconteceu e voltamos já. Conhecido internacionalmente por Outubro Rosa, neste mês, todas as mulheres entre 40 e 69 anos de idade são estimuladas a fazer o exame mamográfico para a prevenção do câncer de mama. Em Barretos, o mês cor-de-rosa já faz parte do calendário municipal. Um grande reconhecimento para o Instituto de Prevenção Ivete Sangalo, do Hospital de Câncer de Barretos. O lançamento oficial da campanha aconteceu no dia 29 de setembro, às 19 horas, no Norte Shopping Barretos. A animada abertura do Outubro Rosa foi realizada com um show incrível do cantor sertanejo de Barretos, Cadu Velasco, e um show de humor com o humorista Tirulipa, filho do deputado Tiririca. O evento teve como mestre de cerimônias a apresentadora Amanda Françoso. Já na segunda-feira, a apresentadora conheceu um pouco mais sobre o hospital, em uma visita ao Departamento de Prevenção e ao Hospital Infanto-Juvenil.
Bom, eu estou super feliz em mais uma vez visitar aqui o Hospital de Câncer de Barretos, hospital pelo qual eu tenho um carinho, uma gratidão e um respeito, um amor muito grandes. Participar da campanha Outubro Rosa, ontem nós tivemos um evento que foi maravilhoso, hoje também estou conhecendo um pouco mais algumas outras alas, alguns outros lugares aqui do hospital que eu não conhecia. Então, quero mais uma vez parabenizar Henrique Prata, todas as pessoas que direto ou indiretamente participam desse trabalho magnífico, e a gente estava até comentando como a gente tinha que ter, né, em toda a cidade, mais pessoas que se dispusessem a fazer um trabalho maravilhoso como esse. Cada vez que eu venho aqui e vou embora, eu vou muito mais feliz, muito mais valorizando muito mais a minha vida e, acima de tudo, querendo, de alguma forma, ajudar também cada vez mais. Então, um beijo para vocês, parabéns, viu? Fica aqui todo o meu respeito e minha gratidão. Um beijo. O que seria da vida sem nossos sonhos? O Hospital de Câncer de Barretos também tinha um. E ele era grande. O plano era criar um lugar mágico para tratar as crianças, mas que não parecesse um hospital. Hoje, esse sonho é uma realidade. A existência desse novo centro, ela traz uma perspectiva de que as crianças tenham para onde ir, principalmente porque são crianças carentes do ponto de vista financeiro, onde o hospital trata com todos os recursos de primeiro mundo e gratuitamente. Isso abre uma frente nova de possibilidades para as famílias distantes de todo esse país que não tem às vezes para onde ir para tratar o filho com câncer, ele vem para Barretos. A descoberta, ela foi uma descoberta que abalou muito a família, né? Que a gente nunca esperava ter acontecido isso na minha família. Foi um abalo. E a criança já vem se sentindo já feliz ali de estar entrando assim naqueles espaços de tudo, os médicos chegando, tratando, tendo respeito, carinho, abraçando. Então uma criança se sente, parece que não está mais nem com aquela doença. Então eles já vão entrando ali com aquela felicidade de viver, tendo coragem mais de lutar pela doença que eles têm. Com as doações da sociedade e de campanhas, foi possível construir um centro multiprofissional para oferecer todo o carinho, atenção e qualidade que um hospital de câncer infanto-juvenil deve ter. Em parceria com o St. Jude, o hospital ganhou um aliado para conhecer, estudar e praticar a mais avançada medicina de tratamento de câncer infantil no mundo. No entanto, nosso desafio apenas começou. A gente ainda quer ter mais crianças que cheguem aqui, estamos preparados para ter o dobro do que temos hoje. E isso tem metas, e isso tem custos. E a gente sabe também que tratar uma criança é muito mais caro do que tratar um adulto. Já existem experiências importantes no Brasil, como por exemplo o Hospital de Barretos, que tem parte do seu custeio advindo de doações. São 7 horas da manhã. Todo dia, a partir desse horário, começam a chegar ônibus, vans, vindos de vários municípios, de vários estados, trazendo pacientes com câncer aqui para o Hospital de Barretos. Em geral, esse pessoal vem de regiões onde não há centros de referência no tratamento da doença. Dona Neuza viajou 2.600 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, até aqui. É difícil largar tudo, família? É difícil, as coisas ficam tudo largado para lá, né? Tem que vir, porque não tem outro jeito. O que começou como um pequeno hospital 45 anos atrás, hoje é um complexo de 120 mil metros quadrados, com 3.100 funcionários, 250 médicos em dedicação integral, que atendem 120 mil pessoas por ano. Os pacientes passam por diagnósticos e cirurgias em aparelhos de ponta.
Médicos e enfermeiros estão o tempo todo entre os pacientes. Você trata os seus pacientes como? Como se fosse um avô, um pai, uma mãe. Como a maioria vem de fora, às vezes de muito longe, e o tratamento do câncer é demorado, essas pessoas são acomodadas em abrigos como este, que são mantidos pelo próprio hospital. Este é o abrigo de adultos do Hospital do Câncer de Barretos. Os pacientes ficam, olha aqui, ó, em quartos como este. Está aqui a paciente e ainda tem direito a um acompanhante. O Hospital de Barretos sobrevive e continua crescendo graças à determinação do filho do fundador. Henrique Prata é pecuarista, mas passa a maior parte do tempo pedindo doações. Quando eu tirei o primeiro dinheiro, eu tirei na mão de 40 fazendeiros. E a segunda vez que eu voltei, achei que seria fácil. A metade falou, não, mas já te ajudei. Falei, bem, mas a doença só aumenta, não tem como eu parar de pedir. Você também pode fazer a diferença na vida de muitos. Vamos construir esse sonho juntos. Ajude o Hospital de Câncer Infanto-Juvenil. Voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer, como eu já disse anteriormente, no nosso mês rosa. Outubro rosa de atenção à prevenção do câncer de mama através da mamografia. Mas, por enquanto, nós estamos lá atrás, em 1994, mais ou menos, a dona Creuza com uma dificuldade, que a mulher não ia até o posto de saúde, até o centro comunitário próximo da casa dela para colher o exame de Papa Nicolau. Dona Creuza, então, uma conversa com o doutor Edmundo, né? Aí apareceu uma solução. E qual foi essa solução? A solução foi o Dr. José Reinaldo desenvolver uma mesa ginecológica portátil. Ele fez o desenho e o Dr. Edmundo investiu nessa mesa. E funcionou. A primeira mesa que foi confeccionada, eu tinha dificuldade imensa de transportá-la, porque ela era em madeira e muito pesada. Era como se eu estivesse carregando uma mesa de madeira. Aí eu até pedi que o meu esposo me colaborasse comigo. Eu precisava mostrar ao Dr. Edmundo que a mesa funcionava. E eu não conseguia levar essa mesa ao centro comunitário. E aí ele levava para mim na moto. Então a gente percebeu que a mesa funcionava. Funciona. Agora, eu precisava de algo que eu desse conta de transportar, porque daí teria que gerar mais um funcionário para o transporte da mesa. E foi da onde o Dr. Edmundo mandou fazer em ferro, em alumínio. E aí eu fui dando conta de transportar essa mesa. De início, quando percebemos que a mesa funcionava, a gente já pensou no que carregar essa mesa, numa bicicleta. Tá? Então, quer dizer, ela chegou a um peso que eu suportava colocar na bicicleta e trabalhar o dia inteiro. Então a senhora acordava de manhã na casa da senhora, tomava café igual todo mundo. Exatamente. Né? E depois pegava o instrumento de trabalho, que era uma bicicleta. Uma mesa ginecológica. Uma mesa, amarrava na bicicleta. Amarrava com essas cordinhas mesmo de bicicleta. E aí ia para o centro comunitário. E daí eu ia para o centro comunitário. Lá no centro comunitário eu tinha todo o material organizado. Eu tinha a mesa, a gente criou uma maleta, colocou na frente da bicicleta, uma cestinha, né, para entender melhor. E lá dentro eu levava todo o material para a coleta. Com muita dificuldade, porque naquela época a gente ainda colocava no álcool as lâminas, então tinha todo um cuidado, né? Mas isso ajudou muito. Com isso eu diminuí aí 98% das dificuldades das mulheres ir até o centro comunitário. Porque aquela mulher que não poderia ir ao centro comunitário, que não foi ao centro comunitário no dia anterior, por conta do neto que ela estava cuidando, eu ia gastar 5 minutos dentro do quarto dela para colher o exame dela. Então o netinho ficava sentado no sofá enquanto eu colhia o exame. E nem atrapalhava. E não atrapalhava. Então a senhora chegava na casa da mulher, tocava a campainha, a hora que ela abria a porta, via a dona Creuza, uma bicicleta e uma coisa lá, né? Porque eu não sabia que era uma mesa. Exato. Aí a mulher falava o quê para a senhora? Eu falava, olha, você não foi no centro comunitário? Ah, então, Cleusa, não deu. Ontem, no horário de eu ir, eu estava com meu neto, como hoje eu estou com ele. Tá, então não precisa. Hoje eu trouxe todo o material para colher teu exame em casa. Ah, mas eu vou deitar onde? Aqui, nessa mesa. Mas isso é uma mala, não é uma mesa? Não, ela é uma mala, até eu abrir. A hora que eu abro, ela é uma mesa. Aí eu abria, tá, já começava, né? Gente, mas por que toda essa preocupação com a população? Porque a gente quer diminuir o número de câncer avançado dentro do hospital. E para isso acontecer, a gente tem que fazer isso aqui, trabalhar aqui fora na prevenção.
E aí elas ficavam contentes. Ficavam contentes. Sempre tinha um cafezinho? Tinha um cafezinho, tinha um bolo. Não, presente tinha muito, né? Assim, N presente, bastante diferente, mas tinha sim. E nesse período que a senhora andou com essa bicicleta aí, a senhora lembra mais ou menos o número de exames, algum caso diferente, além dos casos que a senhora diagnosticou, que nós vamos falar já já? Alguma curiosidade nessa época que a senhora lembra assim de cabeça? Olha, uma curiosidade bem assim que eu não esqueço. Tem um bairro aqui em Barretos que a bicicleta e a maleta tem um nome. A Cleusa, a Dita e a Cuja. E até hoje é assim. Nesse bairro, a gente lembra da Cleusa, a Dita e a Cuja, que era eu, a bicicleta e a mala. Que andavam para todo lado. Andava para todo lado. E tem uma curiosidade também. Dentro do Clube Jockey existe umas casas, não sei se ainda existe. Na época existia. E lá dentro, eu entrei dentro desse clube umas 4 vezes ou mais para conseguir fazer exame de uma moradora da casa, que era um NIC 3, né? Que é uma lesão que é o início do câncer. Exatamente. E na época ela estava assim, perdendo a cunhada também de um câncer de colo de útero, que perdeu essa cunhada. E eu tive muita dificuldade de trazer essa mulher até o hospital, né? E ela era uma dessas que cuidava dos netos. Então ela não ia ao centro comunitário por conta dos netos. O exame dela foi colhido na mesa ginecológica. E hoje ela é muito agradecida. Então é aquela pessoa que ela pode esquecer de mim o ano inteiro, mas no Natal ela tem que me encontrar, todo Natal. E os presentes dela, que ela leva para mim, assim, é bastante curioso. O primeiro presente que ela me deu um casal de frango. Um casal de frango, então, lindo, um casal de frango. Bem curioso o presente. Bem curioso. E muito feliz da vida, chegou com aquele presente. Então quer dizer que se a senhora não tivesse sido chata lá na casa dela, todo dia vai lá 4 vezes, provavelmente ela não daria esse casal de frango para a senhora. Sim, de jeito nenhum, não daria. Porque era um câncer no início e quando diagnosticado no início, o câncer de colo do útero, como a maioria dos tumores, a maioria dos cânceres, ela é curada. Né? Exatamente. Nessa época, dona Cleusa, eu sei também, porque eu já dei uma olhadinha na história da senhora, foram 7 casos de câncer que a senhora detectou. Então, uma bicicleta, para vocês terem uma ideia, uma bicicleta, uma mesa ginecológica, o esforço da dona Cleusa na rua, doutor Edmundo, doutor Paulo aqui no hospital, porque nessa época ninguém queria fazer prevenção, só nesse esforço já foram de cara, assim, 7 pacientes que foram, 7 vidas salvas com esse trabalho. E uma curiosidade, que a idade delas, né? Eu tive paciente com câncer aos 23 anos, com 3, 4 filhos, aos 23 anos, que também é um caso curioso. Foi a minha insistência, essa moça estava cuidando da sogra, em fase terminal de câncer, e assim, foi muito difícil ela aceitar colher o exame. E essa foi mais de 5 vezes que eu fui na casa dela. É uma também que, quando me encontra, ela chora de alegria. Ela fala, Cleusa, cada neto que nasce, eu fico feliz por você ter insistido tanto para mim fazer o exame, porque se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Então, isso serve para você em casa, chegar à seguinte conclusão: você tem que cuidar dos seus parentes, dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa, mas se você não cuidar de você primeiro, como você vai conseguir dar essa atenção para os seus familiares? Então lembre-se disso, faça os seus exames, exame de Papa Nicolau, exame de mamografia, para você ter saúde. Quando você tem essa saúde, você sim consegue promover a saúde dos seus familiares. Dona Cleusa, continuando nessa história da bicicleta, quanto tempo a senhora rodou com a bicicleta na região de Barretos, né, nos bairros mais carentes? A bicicleta rodou firmemente por 3 anos, foram 95, 96, 97, firmemente. Depois ela foi tendo mais tranquilidade, porque nasceu a perua, né? Então a bicicleta só ia se tivesse 2 situações no mesmo horário. Então a perua ia numa, a bicicleta ia em outra. Então aí já nasceu a segunda unidade móvel. Já nasceu a segunda unidade móvel. Que foi uma perua Kombi. Uma perua Kombi. Que a senhora vai contar pra gente no nosso próximo bloco. Continuando a lembrança, puxão de orelha das barretenses, procurem o Departamento de Prevenção para realizar seu exame de mamografia e seu exame de Papa Nicolau. Como vocês estão escutando aqui hoje, esses exames com certeza podem salvar a sua vida. Siga a gente no Twitter e no Facebook. Clique, deixe seu recado, a sua mensagem. Voltamos já, mas agora você vai ficar com o quadro Conhecendo. Esse daqui é o Departamento de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, no setor de mamografia. Vem comigo para a gente conhecer. Essa aqui é uma sala de mamografia convencional.
E esse daqui é o equipamento de mamografia. Esse é um mamógrafo digital que adquire as imagens na maior qualidade que é necessária para fazer o diagnóstico do câncer de mama. O câncer de mama é o principal tumor que acomete a mulher. E o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama é o exame de mamografia. No entanto, muitas mulheres deixam de fazer o exame por medo. Esse medo vem do medo do diagnóstico e muitas vezes medo da realização do próprio exame. Porque existe a ideia de que o exame de mamografia é doloroso. O exame de mamografia é um exame rápido e relativamente indolor. Claro que depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Na tentativa de minimizar esse medo e essa ansiedade relacionada ao exame de mamografia, o Hospital de Câncer tentou trazer uma novidade durante a realização do exame. É a sala de mamografia humanizada. A experiência começa, então, na própria sala de espera. Essa sala de espera é uma sala mais confortável, onde existe um monitor que transmite para a paciente imagens reconfortantes, relaxantes, antecipando a experiência que vai ser realizada dentro da sala de mamografia. Antes da paciente entrar na sala, ela recebe um tablet e ela vai poder escolher qual experiência ela quer vivenciar dentro da sala de mamografia. Ela pode escolher, por exemplo, um jardim florido, ela pode escolher cachoeira ou então ela pode escolher o mar. Isso sim é fazer mamografia num lugar completamente novo, é uma nova experiência. A ideia dessa experiência é desfocar a ansiedade e o medo da paciente na hora da realização do exame, utilizando os sentidos da própria paciente. Por exemplo, você vai sentir um aroma especial, você vai ver imagens bonitas e vai ter um som que vai ser um som reconfortante para você durante a realização do exame. Qual é o principal objetivo dessa nova tecnologia? É incentivar as mulheres a fazer mamografia com mais regularidade, sem medo, sem ansiedade e com o menor desconforto possível. Com o objetivo de despertar na população sobre a importância da solidariedade e do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, o Hospital de Câncer Infanto-Juvenil de Barretos realiza no dia 24 de novembro a caminhada Passos que Salvam. Para participar é fácil, basta adquirir um kit que lhe dá direito à participação na caminhada. Outra forma de colaborar é patrocinando a campanha. Maiores informações, acesse www.hcancerbarretos.com.br. Os recursos obtidos com esta campanha serão investidos em campanhas de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Participe, apoie. Oi, minha amiga, eu, Ivete Sangalo, estou aqui para lembrar a você algo que é muito importante para nós mulheres, a prevenção do câncer. Se você tem entre 40 e 69 anos, faça o seu exame de mamografia periodicamente. E você, mulher, que já iniciou a sua vida sexual, não pode deixar de realizar o exame do Papa Nicolau. Faça o seu exame gratuitamente no Hospital de Câncer de Barretos, nas carretas de prevenção ou ainda na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Voltamos, Luz Câmara em Ação contra o Câncer. Hoje a nossa entrevistada é a dona Creuza de Moraes Sauri. Ela foi uma das precursoras, junto com o Dr. Edmundo e com o Dr. Paulo, aqui do Departamento de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos. A senhora estava me contando então das curiosidades da bicicleta. A bicicleta chegava em todos os bairros, né? Conseguia atender ou ainda tinha um pouco mais de dificuldade nessa época, onde a prevenção ainda era desacreditada? Tinha dificuldade, sim. A gente tinha bairro que não tinha energia e a nossa luz era um foco frontal, mas ligado na energia. Que sem o foco não consegue colher. Não tinha como. E como a senhora resolveu esse problema assim? É simples, que é falta de energia, mas a solução foi complexa, né? Como foi a solução? Olha, a solução foi, doutor Edmundo, eu não tenho como colher, eu tenho tantas mulheres no bairro tal e eu tenho que transportar para o bairro próximo, no centro comunitário, eu não tenho como transportá-las. Na bicicleta não dá. Não dá para transportar. E ele, com a boa vontade dele, né, acreditando no projeto, que a gente estava lutando para que esse projeto expandisse, no domingo ele dava o carro com o motorista para transportar as mulheres até o centro comunitário. E assim eu concluía
a coleta do Papa Nicolau das mulheres. Então, no onde tinha final de dificuldade. semana, todo mundo emprestava o carro dele para a senhora, junto com o motorista, para transportar Exatamente. O motorista dele trabalhava o dia todo. A gente fazia isso. Então partimos da bicicleta e o motorista emprestado para 9 carretas, né? Sim. Eu acho que a iniciativa lá atrás valeu a pena. Valeu. E depois disso aconteceu a Kombi que a senhora falou, né? Essa Kombi ela atendia só nos bairros carentes? Tem alguma outra área que ela atendia nessa época? Tem. Nós ganhamos a Kombi, a primeira coisa foi estruturar. Então, a traseira da Kombi foi montada uma sala de coleta de Papa Nicolau. Pra gente, porque o projeto, na realidade, era a zona rural. E na zona rural a gente imaginava todo tipo de dificuldade encontrada. E com a Kombi, a gente conseguiu trabalhar a zona rural de Barreto e com a ajuda da Polícia Militar. Porque não foi tranquilo, né? Convocar essas mulheres. Não, a gente tinha N dificuldades. Por exemplo, eu não conheço a zona rural de Barretos. Hoje eu conheço um pouquinho mais porque eu trabalhei nela. Mas antes eu não sabia nem por onde começar. Então nós usamos de companheiro perua escolar, motorista de perua escolar e a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar tem a Ronda Rural e ela conhece toda a zona rural de Barretos. E eles formam uma parceria muito importante com a gente. E a senhora chegar no motorista da perua escolar e falava, vou fazer prevenção, deixa eu te seguir. O povo achava meio estranho. Eu já pedi a parceria, olha, eu preciso conhecer a sua rota. Tá? Eles desenhavam, mas para mim ficava difícil, eu não conseguia, né? Não conseguia me situar. E a gente usamos até motorista final de semana. Durante a semana esse motorista, até uma motorista mulher. Ela trabalhava na perua de escolar e no final de semana ela trabalhava comigo na prevenção. Para conseguir chegar em todos os lugares. Para conseguir chegar em todos os lugares. E esse trabalho deu frutos, né, Dona Creuza? Deu, nossa, graças a Deus. Foram várias as pessoas diagnosticadas e salvas com esse trabalho na zona rural e também da bicicleta. E também deu um prêmio, né? Deu. Conta pra gente esse prêmio, Dona Creuza, nos mínimos detalhes. 1998, se eu não estou enganado. Em 1998 eu recebi um prêmio da Unesco, né? Unifem. Eu recebi um prêmio da Unifem, onde várias pessoas importantes de nomes também participou dessa premiação, como a Marília Gabriela, a Benedita da Silva e outras mais. A senhora ganhou de todo mundo? Ganhei junto com elas. Ah, bom. Ganhei junto com elas. Para mim foi um prêmio muito importante. E tive mais prêmios também, participei de revista, né? O trabalho foi bem reconhecido. Isso, vamos lembrar para o pessoal em casa, nessa época, hoje a senhora é enfermeira, né, que eles chamam enfermeira padrão, que não é padrão, só o nome é só enfermeira, mas a senhora começou como técnica de enfermagem lá atrás, né? Quando eu comecei no hospital, eu não era técnica de enfermagem, eu era atendente de enfermagem. Eu fui estudar, fiz o auxiliar de enfermagem, eu não cheguei ao técnico. Então, praticamente 16 anos dentro da prevenção, eu era auxiliar de enfermagem. Agora, 2 anos eu concluí a faculdade, né? Faz 2 anos que eu terminei a faculdade. Então, hoje eu sou enfermeira no departamento de prevenção. Então, esse é um dos meus orgulhos. Então, foi um crescimento, não só da prevenção, mas da senhora junto com a prevenção. Sim, porque daí a gente vai vendo, né? Hoje, quando começou a prevenção em 94, era a Cleusa, doutora Edmundo, nasceu uma bicicleta, nasceu uma mesa ginecológica. Hoje o departamento conta com mais de 200 funcionários e a Cleusa continua lá ainda, auxiliar de enfermagem? Não, vamos evoluir. Vamos dar um pulo? Vamos dar um pulo. A senhora achou que estava na hora de evoluir. Exatamente. Eu acho que eu evoluí até um pouquinho tarde demais. Não, mas tudo tem a sua hora, né? Tem, verdade. E agora, qual o papel da senhora nesse momento no departamento de prevenção? O que a senhora cuida, o que a senhora coordena? Hoje eu estou responsável pela unidade móvel 3. Para entender, a unidade móvel 3 é uma carreta, onde nós atendemos 3 especialidades, Papa Nicolau, próstata e pele. É a unidade que viaja além do estado de São Paulo, nos outros estados, né? A gente viaja em mais 4 estados. Eu sou responsável por ela hoje. E esse trabalho, que é o que a gente chama aqui, são as viagens longas. Como essa viagem longa, como que é a organização? Porque, para quem está nos assistindo, já ouviu falar da carreta, dá a impressão que a carreta para num lugar, abre a porta e começa o atendimento, né? Não é bem assim. Não, existe toda uma logística para... Um treinamento e tudo mais. Exatamente. Mas esse treinamento, Dona Creuza, a senhora vai me contar já. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo como a Dona Creuza faz esse treinamento, essas mulheres, essas enfermeiras que vêm, que vão, todas nos mínimos detalhes do nosso próximo bloco.
não esqueça de acessar a nossa página www.hcancerbarretos.com.br. Clique em prevenção e saiba tudo a respeito do Outubro Rosa, onde fazer seu exame, que hora fazer esse exame, o dia da oficina de beleza, o dia da chapinha, o dia da unha, o dia da massagem, tudo está escrito lá. Você pode tirar todas essas dúvidas e venha, faça seu exame e, claro, se divirta também junto com a gente aqui no nosso Outubro Rosa. Você vai ficar agora com uma dose de saúde e voltamos já. O câncer do colo do útero, infelizmente, ainda mata muitas mulheres no Brasil. É a segunda causa de câncer no país. E é uma doença muito prevenível. Está ligado ao vírus do HPV e com um simples exame de Papa Nicolau, você pode detectar as alterações mesmo quando você não tem sintomas. – 99,7% dos cânceres de colo do útero estão relacionados ao vírus do HPV, é o papiloma vírus humano. Esse vírus a gente pega via sexual em alguma fase da vida da gente. A maioria não causa lesão, mas em algumas mulheres, principalmente as que fumam, ele pode gerar alterações que um dia podem se tornar câncer se não tratadas. Nas fases iniciais, o câncer do colo de útero não dá sintomas. É por isso que a detecção deve ser feita num exame de prevenção, ou seja, a mulher não sente nada. Em algumas fases do tumor, ele pode aumentar de volume e dar corrimento, sangramento ou sangramento durante as relações sexuais. Se você tiver algum desses sintomas, não se assuste, apenas procure seu médico ginecologista. O exame do Papa Nicolau é um exame muito simples de ser realizado. Ele é oferecido em diversas unidades básicas de saúde do país, nos consultórios dos ginecologistas, por alguns médicos da família e inclusive nas carretas da prevenção, que são as unidades móveis do Hospital do Câncer de Barretos, e na nossa unidade fixa também. Oi, amiga, eu tô aqui para lembrar a você de uma coisa muito importante para nós mulheres, a prevenção do câncer. Se você tem entre 40 e 69 anos, faça o seu exame de mamografia periodicamente. Voltamos, Luz Câmara em Ação contra o Câncer. Hoje nossa entrevistada é a Dona Creuza. Você citou um pouquinho da história dela, como ela passou de um auxiliar, atendente auxiliar de enfermagem. Hoje ela é uma enfermeira responsável por uma das unidades móveis aqui da prevenção. Ela cresceu junto com o departamento de prevenção, são 19 anos aí, praticamente na estrada, né, Dona Creuza? Exatamente. Então, no bloco anterior, a senhora ia começar a falar, eu não deixei para esse último, para o pessoal em casa entender melhor. Então, a carreta para numa cidade, abre as suas portas e começa o atendimento. Parece que é fácil, né? Mas não é. Exatamente, não é fácil. Corrigindo no bloco anterior, eu citei que a carreta atende 5 estados, não é 5, é 7 estados. Existe toda uma logística, uma preparação para que a carreta vá até essas cidades dos estados, como é que a senhora escolhe? A senhora pega lá, coloca o dedo, eu vou nessa? Ou... Não. A carreta vai nos municípios no qual existe parceiros, companheiro do hospital. O que são esses parceiros? São essas pessoas que, de uma certa forma, resolveu trabalhar, arrecadar e mandar para o hospital. Pensando e tentando agradecer, a gente vai com a carreta. Que são os coordenadores de leilão, né? Exatamente. São mais, só para você ter uma ideia, são mais de 300 leilões por ano. Essas pessoas, esses coordenadores, eles movimentam a cidade, mesmo com leilões, jantares, festas, e todo esse dinheiro é revertido aqui para o hospital, para poder o hospital conseguir dar esse atendimento de qualidade, porque infelizmente isso tem um custo, né? E esse custo ele é suprido, né, através também, são várias as formas de arrecadação, mas também através dos coordenadores. Uma forma de agradecimento e de prevenção é a carreta da Unidade Móvel 3. Né? Exatamente, a gente uniu o útil ao agradável, né? A gente
precisa fazer prevenção e esse é o caminho. A cidade é onde eles colaboram com o hospital. Com a antecedência aí de 3 meses, mais ou menos, esse município é convidado para mandar uma enfermeira até o hospital para receber um treinamento de 3 dias. Esse convite é feito ao coordenador, que representa o hospital, e ele vai mobilizar a saúde do município. Então, essa enfermeira vem, recebe esse treinamento, volta... treinamento aqui em Barretos, não importa a cidade que ela vem para Barretos. Vem para Barretos. Qualquer estado que o hospital tem. Qualquer estado, E aqui em Barretos ela fica quanto tempo? O que ela faz aqui nesse treinamento? 3 dias ela vai ficar aqui em Barretos e vai receber toda a instrução, desde o agendamento até o dia do atendimento, que a carreta vai estar no município dela. É tudo organizado por essa enfermeira que vai montar uma equipe no seu município e capacitá-las, né, para estar... E ela recebe, além disso, então, além do atendimento, essa enfermeira recebe o conhecimento também. Exatamente. A respeito dos tipos de câncer que são atendidos. Exatamente. No caso, pele, próstata e colo de útero. Exatamente. Inclusive, as informações que ela recebe não é só para usar em prol da carreta. Ela vai usar no dia a dia dela no município. Ela vai sair daqui rica em informações, conhecimento. Ela vai organizar, toda a organização é por conta sob a responsabilidade dessa enfermeira. Tá? A data é marcada, o calendário é elaborado, a data é marcada e é passada para cada município, porque existe uma rota, uma determinação, uma rota. Lembrando que esse calendário, quem formula esse calendário é os médicos que vai estar na carreta. Mais ou menos no mês de viagem, 2 meses, como é que funciona isso? A troca mais ou menos, a gente tenta mais ou menos 1 mês, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Porque a gente depende também de local para fazer essa troca, tudo isso é bem pensado. Né? Então, é mais ou menos uma vida de caminhoneiro também, né, dona Creuza? De enfermeira e caminhoneiro. Exatamente. E como é esse tempo na estrada? O que o marido fala? Eu já cheguei em casa, o marido já tinha quase ido aquele embora. despejo. Qual que foi o maior tempo assim que a senhora já ficou viajando? Eu fiquei 78 dias viajando. Sem voltar para Barretos? Sem voltar. Você fazia parte dessa viagem. Fiquei um pouquinho também. Ficou um pouquinho também. E o que a senhora sente assim de gratidão das pessoas que a senhora conversa, que a senhora atende? Às vezes aquela última pessoa, porque assim, gente, a gente está atendendo na carreta, a dona Creuza, ela não gosta de trabalhar, ela gosta de ajudar. O que ela faz? Ela fica andando ao redor da carreta, procurando quem não conseguiu o agendamento. Quem não conseguiu o agendamento, ela sai correndo e coloca dentro da carreta, né? Pra gente atender. Então, além de tudo, brincadeira, ela trabalha, mas faz, isso é verdade, ela faz. Ela roda ao redor da carreta e fica lá. Ela vê uma pessoa mais cabisbaixa, ela chega, o que aconteceu com a senhora? Eu não consegui agendamento, espera um pouquinho que eu vou ver. Mas isso traz uma boa recompensa, né? Traz. Por exemplo, você lembra, há 3 anos atrás, aquele paciente que você tirou 7 lesão nele? Ele foi esse ano me ver, sabe? Ele e a esposa dele. Isso me deixou assim muito grata, porque o abraço que eles me deram e choraram de alegria do que a gente fez para eles há 3 anos atrás, isso me deixou assim muito feliz. Então isso estimula a senhora a continuar procurando mais e mais. Às vezes eu penso que eu estou ficando velha, acontece uma ação dessa, eu falo, estou muito jovem ainda, 15 anos. Então, tá ótimo. Dona Creuza, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, a senhora que participou de tudo isso, do comecinho na carreta até esse prédio gigantesco que agora está todo cor-de-rosa, em comemoração ao mês do Outubro Rosa, uma mensagem para a mulher buscar o que a senhora tinha de dificuldade lá atrás, ainda parece que é uma dificuldade. Vamos uma puxadinha de orelha na barretense, por favor. Eu acho que a gente não se joga nada fora, a gente corre atrás. Benefício é para elas. Tudo que a gente tem hoje é para a população. E as barretenses têm em mãos. Eu fico triste que eu chego lá fora, lá no Mato Grosso, por exemplo, tem mulher chorando que faz 1 ano que está tentando fazer uma mamografia e não consegue. Eu já me deparei com um caso muito curioso, rapidinho. Uma moça me procurou no hotel de um município do Mato Grosso, chorando, porque ela fez uma mamografia, levou 1 ano para fazer uma ultrassom, e ela estava com uma suspeita de câncer. Ela falou, moça, eu quero ter a chance de escolher se eu quero morrer de câncer ou não. Eu mandei, a gente conseguiu que ela viesse para Barretos. Hoje ela fez cirurgia, retirou as 2 mamas e está feliz porque conseguiu preservar a vida. As mulheres de Barretos têm isso, elas não precisam chegar nesse ponto. Não precisa ir no hotel de ninguém pedir nada, é só vir até aqui. Só vir até aqui.
com toda a documentação que ela já tem em mão, SIC, RG, comprovante de residência, cartão do SUS. Ela não precisa de encaminhamento médico, ela não precisa que alguém abra as portas para ela. Ela vai ligar, agendar esse exame, ela tem várias possibilidades. Ela pode escolher o dia e a hora. Então, mulheres, não joga fora a chance de ser mãe, esposa, dona de casa, uma mulher bonita. A gente está aí para ajudar vocês. A prevenção é de vocês, não é nossa. Muito obrigado, Ana Cleusa. Eu não vou nem falar mais nada, porque vocês já entenderam o recado. Você que está nos assistindo, mulher, os homens, estimulem as suas esposas, filhas, sobrinhas, toda a família. Faça o exame de mamografia e já aproveita que você está aqui e também faça o seu exame de Papa Nicolau. Você vai ficar agora com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. E a nossa convidada de hoje é a citotécnica Maíra de Giovanni Stein. Ela que trabalha aqui na Fundação Pio XII e faz a análise dos exames de Papa Nicolau, que é aquele exame preventivo do câncer do colo do útero. E ela é aluna também do programa de pós-graduação aqui da Fundação Pio XII. Ela está fazendo o seu mestrado, em breve vai defender o seu mestrado, e tem uma pesquisa muito interessante relacionada ao exame de Papa Nicolau. Maíra, você pode falar um pouquinho mais para a gente como é que foi esse seu estudo? O meu estudo foi analisando a automação em leitura de lâminas de Papa Nicolau, que Papa Nicolau é o exame realizado para a prevenção do câncer de colo de útero. O processo de leitura das lâminas é feito pelo citotécnico e é um processo que minucioso, que leva à fadiga e a erros de interpretação. Então, no mercado, nós temos um aparelho, que é o Focal Point, e ele é responsável por fazer a leitura primária dessas lâminas. O aparelho lê as lâminas e depois o citotécnico dá o laudo final. Então, no meu trabalho, nós analisamos a leitura do aparelho com a leitura do citotécnico. E nós obtivemos como resultado que a leitura do aparelho ela é tão boa quanto a leitura do citotécnico. Então, deixa eu entender, quer dizer que quando o médico ou a enfermeira colhe o exame de Papa Nicolau, ela manda uma lâmina lá para o laboratório e alguém tem que ver essa lâmina no microscópio. E isso que você está falando causa muita fadiga e cansaço para quem vê isso. Vocês veem o quê? Centenas de lâminas por dia num laboratório? Quantas lâminas um citotécnico pode ver por dia? Isso. Nós aqui na Fundação, nós vemos 90 lâminas por dia. E é um processo minucioso, pois é o dia todo sentado no microscópio, lendo, vendo todas as células que tem na lâmina. Então, com esse seu estudo, você pegou uma máquina que ajuda, então, o citotécnico a fazer essa leitura e lê ela automaticamente. E o que essa máquina faz? Ela separa os exames que são normais dos que são alterados? Como é que trabalha essa máquina? Essa máquina ela vê a lâmina toda e separa os campos, as células principais que têm probabilidade de anormalidade. E aí ela mostra para o citotécnico apenas esses campos. Daí o citotécnico vai e olha, ao invés de olhar a lâmina toda, ele vai olhar 10 campos na maioria dos casos. Isso diminui o trabalho do citotécnico e aumenta a qualidade do exame de Papa Nicolau, né? E o seu estudo viu, então, que não tem diferença da máquina para o citotécnico, ou seja, a máquina é tão boa quanto só a avaliação do citotécnico. É isso que você encontrou? Isso. Nós obtivemos um resultado semelhante nas duas leituras. Então, a gente pode usar a máquina com confiança e também como controle de qualidade interno. O meu estudo foi inicial para nós podermos saber se a máquina seria confiável ou não. E, através do trabalho, nós vimos que ela é confiável e está na rotina atualmente. Maíra, eu sei que você vai defender o seu mestrado, né? Vai apresentar os seus resultados publicamente para uma banca julgadora para avaliar os resultados que você obteve com o seu mestrado. Como é que vai ser essa sua defesa? Qual que é a sua expectativa para essa defesa? Eu vou apresentar os resultados na minha defesa de mestrado. A defesa será na semana que vem, já está bem próximo. E a expectativa é boa, porque, afinal, foram 2 anos trabalhando nesse assunto, sempre nesse sentido. Então, é boa a expectativa. Ok, muito obrigado, Maíra.
Espero você na próxima semana. Até lá. Fé, determinação e amor ao próximo. Essa trindade nutriu de energia o pecuarista Henrique Prata e fez com que ele transformasse o pequeno Hospital Geral São Judas Tadeu, no interior de São Paulo, num centro de excelência no atendimento, tratamento, prevenção e pesquisas oncológicas. Hoje internacionalmente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. A saga da instituição, narrada por ele durante a caminhada de Burgos a Santiago de Compostela, na Espanha, se mescla à trajetória de luta e empreendedorismo do homem que sempre teve nas mãos as rédeas do mundo rural. O produto dessa sinergia é agora contado no livro Acima de Tudo o Amor. A publicação traz incríveis histórias que acontecem todos os dias, verdadeiros milagres, que permitem que esse trabalho valioso continue sendo feito. Como o custo operacional mensal excede as receitas públicas destinadas à obra, é o apoio incondicional de pessoas de bem que faz com que as portas permaneçam abertas. O autor narra como venceu barreiras e tornou o impossível possível, encontrando anjos de solidariedade que o ajudam a prosseguir nesse caminho de fé e amor. Mais informações: www.acimadetudoamor.com.br